E aí, galera, está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia Eu sou Alberto Marinho. Eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar da série Sem Querer Querendo, que está na Max. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho de notificações. Fala, Alberto, conta pra mim aí o que você achou aí dessa série tão polêmica sobre Chespirito. Então, foi uma surpresa, eu não sabia que ia ter essa série. Eu não tinha visto o trailer em lugar nenhum, né? E aí começou a sair na Max. Eu comecei a assistir na Paramount, né? Mano, eu achei uma série boa, só que me deixou com, sei lá, manchou um pouco a história de alguns personagens, né? Eu não pensei que ia ser desse jeito. Igual, tem personagem que eu, assim, né? Kiko e Dona Florinda, né? O próprio Chaves. Manchou um pouco o que eu pensava deles, né? E o que eu. Da série, pelo que eu vi, a Dona Florinda, né? A atriz que faz a Dona Florinda seria tipo a Yoko Ono do Chaves. E assim, eu gostei porque contou a história, né? De como surgiu, né? Até o nome, por que é o X-Espírito. Teve a formação do Chaves, a formação do Chapolin. Não, acho que foi o melhor episódio pra mim foi do Chapolin. Que foi, acho que, o terceiro episódio. Que ele mostrou até como se fosse o Pinóquio, né? Ele tinha, tipo... Assim, lógico que é fantasioso, né? Que ele, tipo, tinha um gafanhoto lá falando com ele, né? Toda hora aparecia. Quando ele tava escrevendo, aparecia um gafanhoto lá. Que é, tipo... É como se fosse o Chapolin, né? O nome. Em espanhol, né? Inclusive, esse episódio é Não Priemos Cânico, né? O nome do terceiro episódio, né? Que apresenta o Chapolin, né? Achei legal esse episódio também, viu? Gostei desse episódio aí, cara. Porque começa com as crianças, né? Acho que, eu não sei se era uma aranha que tinha na casa, tava todo mundo gritando que ele tem 6 filhos, né? E aí as crianças estão gritando, né? E ele consegue pegar a aranha, né? E aí ele fala, não contava com minha astúcia, né? Assim, o episódio todo é tipo formando o Chapolin, que tem a menina, a filha dele fica querendo contar uma piada, que aí mostra, eu não sei o que lá, colorado. Que aí forma, aí tem a roupa, na criação da roupa. Era verde, ficou vermelho. Um episódio bom. Foi o terceiro. Assim, você tocou nos assuntos aí que... Até a frase aí que você falou... e até o título, né? Que foi colocado aqui pra nós, é Sem Querer Querendo, mas nos outros lugares é X-Espírito, né? É porque o Sem Querer Querendo ficaria mais direto pra gente, né? Mas eu gostei da série, mas a parte fantasiosa, sabe? Às vezes eu falei, tá bom, sabe? Aquelas coisas de clichê. Igual no primeiro episódio mesmo. No primeiro episódio que mostra lá o Chaves, né? O Roberto Connor pequeno, lá em 1935, que ele vai no circo, né? Tá até em preto e branco. Isso eu achei da hora, que eles diferenciam bem o momento, né? Quando é lá no passado, põe preto e branco. Quando é no presente, ali 78, ali onde era Acapulco, o aspecto da tela já é diferente, já é tipo como se fosse widescreen, sabe? Tipo, de 6:9. E essa parte do Roberto Gomes aí lá quando pequeno, que ele vai no circo, aí ele tá lá brincando com o palhaço lá e tal, e aí o palhaço brincando com ele lá, ele sem querer bate no palhaço, aí ele fala, foi sem querer querendo, sabe, uns negócios meio... Essas coisas já de que me irritava, mas eu falei, tá bom, mas pô, duvido que ele falou isso naquela época, né? Porque durante a série tem várias frases, né? Que, tipo, vai aparecer. Direto, mano, é direto, cara. E nesse primeiro episódio mesmo tem a parte quando o Roberto vai pedir demissão lá da empresa, lá da fábrica de rebite, que ele quer virar escritor. O próprio chefe dele, né? Fala, pô, mas o que sua mulher vai. O que sua mãe vai pensar, né? Pensa direito, você vai sair se arriscar e tal, né? Aí ele fala uma das frases icônicas lá, né? Suspeitei desde o princípio, sabe? Do nada jogado as frases, cara. Uhum. Aí eu acho que você tem que desligar um pouco, cara, porque, sabe, você sabe que assim, não dá pra falar com certeza que não aconteceu, mas, pô, duvido que em cada momento da vida dele surgiu essas coisas que ele iria usar lá no Chaves.
né? Como o gafanhoto aí que você falou também, aparecer, sabe? Umas coisas óbvias, assim, pra poder formar o personagem. Ou ele, quando era pequeno, acho que no segundo episódio, que ele vai lá num pátio, aí ele vê igualzinho o pátio do que viria a ser o Chaves, né? Ele já pensa, ele lembra lá no passado, né? E aí ele vai retratando tudo de como seria. Então dá a entender que toda a vida dele começou a surgir frases e momentos que viriam a ser o que ele faria, né? No Chaves mais lá pra frente. Essa parte do pátio aqui, tipo, a mãe dele deixou ele morando, né, acho que com a tia, não sei. E era tipo uma vilinha, né? E aí é como se os personagens do Chaves apareceram ali, né, pra ele. Não sei se isso é fantasia ou não. Ah, mas total fantasia, né, cara? É bem lúdico, né, cara? Porque é impossível numa tacada só ali aparecer tudo ali e aí ele lá na frente. Ah, vou fazer exatamente daquele jeito. Que só naquele pátio apareceu praticamente toda a vila, né? Toda a vila do Chaves ali, todo Tem o a pessoal do Chiquinha, Chaves. tem o Seu Madruga. Ah, na parte do circo também tem uma parte que ele tá equilibrando uma vassoura, né? Que acho que aparece direto no Chaves. Ele com o pé, né? Eu gostei, assim, da série, eu achei que foi uma coisa bem legal, mas, assim, pra mim é uma série fantasiosa, que nem vocês falaram, né? Não é um documentário, não é uma coisa que vai passar a verdade. Pra mim, em alguns momentos, a sensação que eu tive é que parecia que eu tava vendo uma novela mexicana, sabe? Porque tem que ter a história, aquele momento sofrido do personagem, né? Tem que ter o vilão, tem que ter uma vilã, sabe? Aquela coisa meio assim. Então a sensação que eu tive tiveram que ter vilões, mocinhos, os momentos de dilema na vida dele, sabe? O momento que ele é sempre super preocupado com a equipe de um jeito que, não, eu não vou fazer tal coisa se for como que eu posso dizer, prejudicar a equipe, porque eu penso em todo mundo. Isso eu achei assim, sabe? Muito forçado, muito, sabe? Fora, assim como uma Florinda malvada, um Kiko, né? O Carlos Villagrán malvado daquele jeito, fizeram ele como um vilão, que pra mim não é muito assim. É aquilo que você falou, as ideias que do nada a vida inteira dele é a história do Chaves e do Chapolin. Até porque é uma coisa que eu já tinha até comentado com o Márcio antes. Os roteiristas são os dois filhos dele. É o Roberto Gomes Fernandes, que é o único menino, e a Paulina Gomes Fernandes, que é a última que nasceu, a caçulinha dele. Eles dois são responsáveis pelo roteiro. Então é óbvio que eles não vão falar bem da Dona Florinda, né? A Florinda Mesa. Que na série é outro nome, né? Na série é Margarida. A Margarida, seria a Margarida. Mas assim, e fazer o inimigo, entre aspas, que foi o cara que abandonou o pai dele. Que foi o Carlos Villagrán. Então, assim, o Roberto sempre como o herói, o coitado, entendeu? Sei lá, eu não gostei muito disso, não, sabe? Algumas coisas me incomodaram. Como eu falei, pra mim parece só mais uma história, mais uma... Como que eu posso dizer? Uma série mesmo, quase que uma novelinha mexicana com personagens que a gente conhece, do que algo que você possa levar mesmo como um documentário, como algo real, entende? Ele é baseado, não é aquilo que foi escrito é verdade, entendeu? Então, assim, gostei, mas eu acho que é aquilo que você falou. Pra mim, a sensação que passou é que algumas pessoas, algumas coisas que aconteceram só serviram pra manchar a imagem, né, de alguns personagens aí, acabar com aquele amor que muitos sentiam pela série inteira ou por alguns personagens. Então, lembrando que essa série é baseada no livro que o Roberto escreveu, né? Então, assim, tem muita coisa ali que é verdade, porque foi o Roberto que escreveu, mas baseado no ponto de vista dele, né? Sim. Com certeza os filhos aumentaram quando chegou na parte da Florinda, né?
Então, realmente... Só que a parte do Kiko, o Carlos Villagrán aí, que na série é Marcos, né? Marcos Balagan. Cara, eu tinha visto entrevistas anteriores, até no começo da série mesmo, e teve casos de até o ator que fez o Ramon Valdez, né? O Seu Madruga, ele chegou a criticar o próprio personagem, cara. Que ele era meio estrelinha mesmo na época. Né? Então, eu acho que na parte do Kiko não é tão mentira não, cara. E tanto que até ele optou por sair do seriado em um momento ali, né? E porque assim, era basicamente todos são famosos ali, mas na época era mais Chaves e Kiko, né? Tanto que a série retrata isso, que todos os lugares que ele tava, até em Acapulco lá, o pessoal saía correndo pedindo autógrafo dele, né? Então ele foi se crescendo, né? Achando que teria direito, né? Pra poder sair do programa e usar o personagem a benefício próprio. Mas é legal que em um momento da série lá, o Bolanhos fala pra ele, fala, ó, você... Tudo bem, você pode usar o personagem, mas quem vai escrever as histórias pra você, né? Porque ele só era o que ele era porque o Bolanhos que escrevia as histórias. Isso aí eu achei da hora, esses cortes, né? Só que desde o começo é igual o Claudio falou, ficou muito novela mexicana. O Kiko ficou muito caricato, né? Ficou parecendo um vilão mesmo de novela, cara. Ficou tem aquele meme que o Kiko fica fazendo um gesto tipo de um diabinho, assim, com a mão, né? Assim, parecendo um diabinho. Mas, não sei, cara, eu acho que pegaram muito pesado, cara. Muito pesado. E quando vem as entrevistas do ator, o Carlos Villagrán, ele não se defende, mano. Então não dá pra saber o que pensar, né? Ele fala, não, é a visão deles. Se eles acham que é isso, tudo bem. Pra mim, tudo em ordem. Os entrevistadores lá, o pessoal lá entrevistando ele lá no México, tipo, fazendo as perguntas fortes, né? Fala, mas você tá tranquilo quanto a essa forma que estão te retratando aí? Aí fala, comigo tá tudo bem, tudo em ordem. Eu sei o que eu fiz, né? E se eles estão pondo lá, tudo bem, não vou falar nada. Aí, tipo, tem gente que acha que ele tá muito tranquilo, né? Não quer mais esquentar com nada porque tá velho, não sei o quê. Ou tá falando isso só pra passar um pano, porque ele sabe que realmente foi um filho da mãe na época, né? E ainda levou o Madruga, né, com ele. Acho que foi fazer uma série na Venezuela. E a parte do disco, eu lembro que saiu mesmo o disco do Kiko, né? Que até deu um problema lá, que mas o disco tinha que ser todo mundo junto. Ele, não, vou fazer um disco só comigo. Você não fala nada pra gente, né? Quando ele decide as coisas, o Bolanos, ele decidia as coisas, ninguém falava nada, pelo que tá na série, né? E existiu mesmo esse disco do Kiko. Lembrando que o Seu Madruga e o Ramon aí saiu porque eles já não estavam mais aguentando a Florinda também, né? Porque a Florinda já tava dando muito pitaco, né? Em um período ali, quando já tinha sumido, né, com o Chaves, e tava dando muito pitaco ali, então pra ele não tava dando mais. Isso é mostrado, né, no último episódio, né? Ele não fala com as palavras claras, assim, tô saindo por causa dela, mas ele fala que tá saindo porque quer outras oportunidades, né, que é como se dissesse, quero crescer, mas indo com o Kiko. Então, mas aí é deixado claro que ele não tava aguentando algumas coisas da Florinda. E aquilo que você falou da Yoko Ono é praticamente isso, cara. A série retratou ali, mas aconteceu. Ela teve caso com o Kiko, ela teve caso com o diretor lá e teve caso com o Roberto. Mas o pior foi com o Roberto, porque ele era casado com 6 filhos. Né? Acho que eles faziam... Quando eles estavam fazendo as turnê, né? Parece que, mas pelo que eu ouvi falar, o ator, né, o Bolanos, ele não ficava só com ela, ficava com mais mulheres. Ah, sim. Que eu vi. As fãs, né? Com as fãs. Eram várias, só que o que era o perigo ali pra ter um relacionamento sério mesmo era com a Florinda, até porque ele sempre tava ali com ela, né? Tava o elenco. Dirigindo. E tipo, e a série retrata isso também, que eles tava tendo uns casinhos assim, enquanto a Florinda também já era noiva do diretor, mano. O Mariano lá. Porra, mano. Assim, quer queira ou não, cara, tudo bem, podem ter aumentado, mas a Florinda causou na série ali, cara. Ela praticamente mudou todo o destino ali da série, se não tivesse ela ali, né?
Pô, acabou com a relação do Roberto. Tem uma entrevista da Graciele, né, que é a mulher que é representada na série, que fala que sabia, né, e esses rolos aí, ó, já vinha de tempo já, cara. Desde lá da série, e foi assumido agora, no começo de 2000, agora, não sei se foi no começo ou se foi agora. Foi... Ele morreu em 2014, né? Foi no começo de 2000 que ele assumiu. Olha o tempo que ele ficou, mano, nesse rolo aí com a Florinda aí. Né? Acho que foi quando ele acabou de separar da Graciela e ele, que é como é retratado na série, né? Aí ele foi atrás assumiu a Florinda, né? Mano, tô pensando agora, essa treta toda aí, a série toda, antes de eu nascer, mano. Eu já sou velho, hein? Eita, e é da hora que a gente assiste o Chaves, nem imagina tudo que acontecia, hein, mano. Mano, eu sou de 79, mano. Esses negócios é tudo 78. Até antes, né, pô? Uhum. Não, 78 foi de Acapulco lá. E a série deixa claro que todo o imbróglio ali, o final mesmo, acabou com o Acapulco, né? Que acabou, assim, tanto que a série mostra, cada um indo pro seu canto, assim, né? Mas tem entrevistas falando que nem foi tudo isso, né, cara? O pessoal voltou normal. A série que meio que deu uma aumentada aí, né? Então, assim, alguns personagens mudaram o nome. Lembra, na abertura do Chaves, direção de Henrique Segoviano? Uhum. Ele é o Mariano. Ele que é o cara que seria o namorado que virou noivo da Florinda. Entendeu? Os que ia dar mais complicação foram os que foram mudar do nome, né? Os três aí. O único que eu acho que não mudou o nome é o... Não, o marido da Chiquinha, que aparece também. Não, mas questão de processo que poderia dar algum problema foi o diretor, que era segoviano, mas virou Mariano. E a Florinda e o Kiko. Então, porque o marido da Chiquinha era também um... eu não lembro direito. Era algum... Eu não lembro o comecinho do nome dele. Era da equipe, não sei o que, o Showa, que também aparecia. Ele era alguma coisa assim, era um tiozão. Ela casou com ele era um tiozão bem mais velho que ela. Sim. Na série parece que é pai dela, mano. Eu pensei também que era o pai dela. Não, que ele é o marido dela. Ela conheceu no estúdio lá gravando. Era alguma coisa, o Showa. Eu não tô lembrando agora o nome dele. Cara, deu um branco. Também ele aparece pouco, cara. Não aparece tanto assim. Não, é porque ele é diretor também, assim. Eu lembro que acho que era diretor. Ele era alguma coisa dentro do programa também, né? Que é o marido da Chiquinha. Na série deixa só retratado mais assim o Mariano aí, né? Boa parte do Chaves, né? Quando já tem Chaves e Chapolin, porque antes deles ele ainda não tava, né? No canal, né? Que o Chaves estava sendo apresentado. É que o Mariano apareceu quando eles estavam tentando gravar, né? Alguma coisa do Chapolin, pelo que eu entendi. Que eles conseguiram invadir lá o canal 8, né? Pra gravar. Que eu achei também bem fantasioso aquilo ali, né? Os caras pulando um muro pra invadir. Girafales e o Chaves pulando o muro. Aí fica aquelas musiquinhas lá de aventura, mano. Aí já... Eu falei, mano... igual o Claudio falou, é um documentário, então os caras acham que... E até no começo da série fala, né? Isso é obra de ficção, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ó, teve a parte que a Chiquinha sai, né? A atriz. Acho que o que aconteceu mesmo foi que ela ficou grávida, né? E ela saiu um pouco da série. E não que ela pediu pra sair, porque ela tava achando que só fazia Chiquinha, né? Tava todo mundo conhecendo ela só pela Chiquinha. Tanto é que quando ela saiu na série, eles fizeram um tour, né? E ela ficou, tipo, meio querendo voltar, né? Depois ela voltou. Mas eu tinha visto em algum lugar que não foi somente pela gravidez, ela também já tava querendo sair, porque você não vê a série, na série mostra isso, que ela era uma atriz mesmo, ela não fazia essas coisas de comédia. Ela só foi pela amizade ali com o Chespirito, né?
Então ela foi, mas aí deixa claro lá que queria fazer outras coisas, aí ela sai. Tanto que quando ela volta, a Florinda já tá meio que controlando ali, já tá dominando, né? Que ela tava usando o personagem dela já, né? É isso, tava usando o personagem dela. Aí dá a entender que aí ela perde o cartaz, porque agora o que ela fazia no Chapolin, essas coisas, agora era a Florinda que fazia. Mas aí depois eu vi numa entrevista lá que, na verdade, foi os produtores e tal que acharam que, como ela saiu, ela não tinha direito de voltar querendo os personagens dela, né? Porque do Chapolin, do Dr. Chapatin, era tudo a Chiquinha, né, que fazia. E ela tá desde o começo ela tava, né? É, desde aquele outro programa lá. E tinha um chapatinho lá, né? Os gênios da mesa quadrada. Mas assim, que nem uma coisa que eu tava falando até. Eu lembrei o nome do marido dela, da Chiquinha, tá? É Gabriel Fernandes. Não sei se vocês lembram na escolinha. Lembra quando estavam lá na escolinha? Uhum. Não tinha um cara que tinha uma roupa azul e um chapéuzinho azul que ficava atrás do Chaves, ali perto do Chaves? Nunca falava nada, né? Nunca falava nada. Aquele é o marido dela. Caramba. Tiozão já. Já era um tiozão, tá? Que nem uma coisa que eu não gostei um pouco da série foi o pessoal ter falado, eles são um bando de desconhecidos. Mentira, porque o Ramon Valdez, que é o Madruga, ele já era ator de filmes, de novela, ele era um galanzão já na época, né? Na série dá a entender que o X-Espírito conhecia ele, né? Eu acho que assim, o restante, né? Tirando a bruxa também, que era bem conhecida. Sim, o restante não era lá essas coisas, mas o Ramon, o próprio X-Espírito falou que era fã dele, né? Na série ele fala. Porque eu falo isso porque até o pessoal, quando ele chega lá pra apresentar, mas são tudo desconhecido. Aí eu pensei, mas o Ramon era conhecido, Angelines, né, Fernandes era conhecida, que ela era atriz, ela não era mexicana, ela era espanhola. Sim. Ninguém fala isso, que ela era, né, que ela não era mexicana. Uhum. E eram amigões, né, os dois já eram amigos, e inclusive acho que foi o Ramon que indicou ela, né, pra entrar no Chaves. Sim, porque conhecia ela do cinema espanhol. Uhum. E ela, assim, não participou de tantos episódios assim. Ela, se repara, tem muitos episódios aí que ela tá fora, né? Ela é uma das que menos participou. Se eu me lembro bem, da última vez que eu vi isso aí, é uma das que menos participou. Sim, que se você perceber, é porque também ela não gostava da Florinda. Uhum. Mas ninguém gostava. A Maria Antonieta também eu gostava, deixava claro ali, porque ela tava a favor da Graciela, né? Desde o começo da série. Ela sempre foi amiga, né, da Graciela, né? E sempre deu toque, né? Pro Roberto, né? Do que ele tava fazendo. Na verdade, um monte de gente ali dava toque, né? O irmão dele, né? O Godines. Só quem gostava era o X-Espírito, né? Pelo que eu entendi. Porque o cara era mulherengo, né, cara? Ele deixava claro. Assim, na série não deixa claro porque vão ficar mostrando ele com outras, né? Mas já tinha falado que ele teve outras amantes, né? Eu acho que nesse livro mesmo aí ele chegou a comentar isso. Que ele traiu a Graciela, né? Várias vezes. E ela não merecia. Então, o problema também é esse, né? Porque o irmão dele também, se você lembra no começo da história lá da série lá, fala que o irmão dele também era um cara que adorava trair a esposa, lembra? É isso, acho que são 3 irmãos, né? São 3. Que no começo, no primeiro episódio, aparece 3, né? Então acho que era o outro. Muita gente achou até que era o Godines, né? Não era, não. Era o outro. E a Graciela ficava com raiva, né? Porque quando aparecia o irmão dele lá na casa, ela não gostava que ele fosse lá. Porque, não, ele traiu. Pegava no pé dele. O Godines também é assim. Não, pode ser que não tenha traído, mas também não ligava, não. Tava nem aí pros irmãos também. Tipo, ó, que vocês estão fazendo errado, sabe? Tipo, não, no primeiro episódio ele fala, mano. No primeiro episódio ele chega, ele tá vendo lá no camarim, tá o Roberto lá no mau papo lá. Já era no primeiro episódio, ele tá no mau papo. E ele chega e fala, o que você tá fazendo, mano?
Ele ainda fala, né? Você é casado. Aí ele fica, não tô fazendo nada não, só tô conversando. Ele, assim, ele não proíbe, mas ele fala, você tem certeza que você tá fazendo? Deve ser daí que surgiu a frase do Godines. Porque eu não fiz nada. Que é uma das coisas também que eu achei meio estranho, sabe? Tipo, eu não curti um pouco. É esse negócio de vai, volta, sabe? Tipo, a história tinha a hora que você tinha que estar olhando as datas lá pra tentar entender, saber onde tá, como é que tá, porque, mano, era um vai e volta de tempo, assim, que eu achava muito estranho. O primeiro episódio ainda mostra o ano, mas eu acho que, se eu não me engano, o segundo ele já não é toda hora que ele mostra, não. Uma hora ele vai, volta e você não sabe mais quando tá, e você só identifica por causa da roupa e por causa da estética lá que eu te falei, do aspecto, né? Que a tela, ela muda. Eu não sei se vocês assistiram no celular, mas na TV fica claro ali, muda, né? Quando lá de antigamente, lá da década de 60, começo de 70, é uma tela mais como se fosse tela de tubo, assim. E aí, tipo, as 78 mais ali, que é Acapulco, aí a tela tem as faixas pretas, né, em cima e embaixo. Mas e aí, o que vocês acharam dessa série, assim, no sentido... como que eu posso falar? Vocês acham que foi uma coisa que vai ter uma continuação? Vocês acham? Porque teve personagens que não foram explorados, vamos dizer assim, né? Não teve uma história depois, né? Da Florinda, né? Eu quero dizer que foi quando o Kiko deixou, o Ramon deixou, né? Aí entrou personagens como Godines, Jaiminho, aí o Kiko começou Kiko não, desculpa, o Nhonho, né, que é o seu barriga, começou a entrar mais, a Pops começou a entrar, né? O que eu senti falta foi contar a história da Paty. Nem apareceu, eu acho, né? A Paty. Não. Até porque ela não aparece tanto assim, né, cara? É mais no final do Chaves que ele aparece. Então, não, eu falo pós, né, a saída de alguns personagens aí, né, que tipo, vocês acham que vai ter, vamos dizer assim, uma temporada 2? Vocês acham que isso foi uma temporada, uma série de uma temporada única? O que vocês acham? Eu acho que é temporada única, mas o que pode acontecer é surgir mais outras séries por outros pontos de vista, tipo, sair do Kiko, sair uma série da Florinda, uma coisa assim, ou um curta, né, explicando outra coisa. Porque da Florinda porque a Florinda falou meio que ela vai tá lançando a versão dela da história, né? Eu falo uma continuação dessa série, não tipo igual fizeram com outras séries aí, que nem do Ayrton Senna, que falou que vai ter a história da Galisteu aí, que ela vai contar a história dela, já que ela nem apareceu na série do Senna, não foi citada e blá blá blá, né? Deu uma repercussão, o pessoal falou que vai dar uma série para ela contar a versão dela. Eu falo dessa mesmo aí. Você acha que vai ter alguma segunda temporada para contar o pós, né? Vamos dizer assim, essa partilha da equipe aí, essa separação da equipe? Só vai ser estilo aquele filme lá que tem a Richthofen e a versão dos irmãos, né? Saiu 2 filmes. Eu acho que não vai ter, não. Eu acho que acabou nisso mesmo. Né? Tanto é que, você lembra no começo do episódio? Do primeiro episódio, né? Que mostra eles no elevador. Eu acho que eles estavam indo fazer uma turnê Colômbia lá. Na Colômbia. Ali já mostra sem o Madruga e sem o Kiko, né? No elevador. Eu tava percebendo isso. Eu acho que acabou por aí mesmo. Eu não sei se vai contar mais alguma coisa. É porque aparece... eu falo porque aparece que nem o Godines, que não aparece, né? Eu falo o personagem dele, né? Não o Horácio, que o Horácio aparece bastante na série. Eu falo que nem não aparece o Godines, não aparece o Nhonho, você já percebeu que só tem o Barriga, né? Não tem o Nhonho, não tem a Pops, entendeu? Não tem o Jaiminho, entendeu? Nossa, e o Jaiminho ficou perfeito ali quando tá no elevador, cara. Puta, igualzinho, cara. Parecia ele mesmo. Falei, caramba, e nem sequer citaram, cara. Só mostrou ele no elevador e pronto. Disseram que o Nhonho e o seu Barriga, eles brigavam muito, por isso que eles só se contracenavam com o Chroma Key. Tonho, hein?
Cara, mas eu acho que assim, é uma minissérie, né? Quando é única, eu acho que é minissérie, né? O nome, né? Minissérie. Não tem mais continuação, cara, porque dali já é meio que já vai pegar a década de 80. Que eu acho que já é o declínio já, né, cara? Porra. Não sei se vocês viram aí, o SBT tá passando alguns episódios mais recentes, né? Da década de 80. Cara, que coisa sem graça, cara. Sabe? É o Chaves já mais velho, né? E ali muitas coisas se passam ali na escolinha, lá na vila, muitas das coisas que eram com o Seu Madruga e a Chiquinha que fazem, então eles estão refazendo quadros, né, refazendo os episódios, que isso aí é citado na série, eu achei da hora, cara, que o próprio Kiko reclama, né, que já na década de 70... falou que ele tava tendo uma crise criativa e tava fazendo de novo, fazendo um remake dos episódios do começo da década de 70. Então o Kiko já tava piadas, reclamando, né? As piadas Fazendo repetidas. os mesmos quadros, na verdade. E tem isso aí, você pode ver, tem várias versões, né? De vários episódios. Tem vários. São versões que eles trocaram o personagem. Por exemplo, um era o Seu Madruga, depois virou, tipo, sei lá, o Kiko como o vilão daquela história. Tem umas que é aquelas que você olhar, que é quando o Seu Madruga usa uma roupa. Ele tem uma camisa meio amarela. Não sei se você lembra. Isso, que é no começo. Ele usava a camisa amarela. Então, mas aí o que acontece? Na série fica dando a entender que ele teve essa crise criativa, por isso que ele começou a ficar refazendo a mesma coisa, assim. Ele só mudou os personagens, mudou um pouquinho o cenário, tá? Ficou mais atual, né, pra época. Mas aí tinha falado lá, não sei onde que eu li, falando que na verdade não teve nada dessas crises. Na verdade é que, sei lá, ele tava querendo mesmo e refez o episódio que já tinha sido feito de uma forma meio precária no começo dos anos 70 e ele achou melhor fazer uma versão melhorada. Por isso que tem várias versões do mesmo episódio, né? Então, porque você vê lá no começo, né, da década de 70, era bem assim, desorganizado, né? O episódio, assim. O Kiko entrava em qualquer hora, o Chaves dava risada direto, coisa que nos episódios principais ali de 70 ele não fica dando risada à toa, né? Ele é mais natural. Então eu acho que ele tava só mais corrigindo coisas que ele via errado nas primeiras versões e aí ele fazia novas versões daqueles episódios. Entendeu? Mas eu acho que não tem necessidade de ter outra temporada não, cara, porque vai pra essa fase velha aí do Chaves, que não tem graça nenhuma. Já tá faltando um monte de personagem, né? O Kiko, quer queira ou não, o Kiko e o Seu Madruga é a alma da série, né? Principalmente Seu Madruga, hoje em dia, né? Todo mundo lembra mais de Seu Madruga do que dos outros personagens, pelo menos aqui no Brasil. Então, pô, só voltar uma segunda temporada pra falar do Jaiminho, né? Pra falar do Nhonho. Não sei, cara, se é um bom negócio. Eu também acho que não deveria. Eu acho que eles poderiam ter feito tudo isso nessa temporada mesmo. Contar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais de alguns episódios, morreu a história por aí. O que eu fiquei um pouco assim é que, como foram os filhos que escreveram, eles passaram uma mãe muito sofrida, sabe? Eu acho que a mãe deles, eles pegaram muito pesado no sentido dela ser uma mulher tão sofrida, aguentou tudo tão calada. Eu não sei se foi muito bem isso não, viu? Não, mas tem entrevista aí no YouTube mostrando ela falando, né? Quando ela acho que ela morreu em 2013, né? Tinha entrevista ela falando que realmente separou por causa da Florinda. Ela fala, a Florinda levou ele, né? Como se realmente ele abandonou a família por causa dela. Então ela pode dar uma de boazinha, ter ódio e tal, mas ela deu uma indireta ali, né? Falou, porque a família... o Roberto também separou também porque ele só pensava em trabalho. Ele mal tinha tempo. Isso aí o próprio filho, né? Roberto, o nome dele também, né? Ele falou também que quando eram pequenos, os filhos do Roberto eram pequenos, mal viam o pai, né? Via na TV. Só via na TV. Então isso também começou a prejudicar, né? A ausência dele e essas traições aí. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver, é uma tiazinha bem... tipo, igual o Alberto fala, tipo uma merendeira, assim. Caramba. Eu nem cheguei a ver ela na vida real. Porque na série tá bonita, né?
Não, mas não é aquilo. Não sei como que ela foi jovem, mas mostrou ela uma tiazinha Jovem judiada ainda. da vida, sabe? Judiada da vida. Uma tiazinha normal lá do México lá. Você viu que tá começando a mostrar, aparecer umas entrevistas antigas, né? Tem a atriz que faz a Dona Florinda, ela falando que do lado do Bolanos, né? Falando que ele tinha 7 defeitos, que era a mulher e os 6 filhos. Né? Nossa. Tem isso ela falando. Tá começando a aparecer, né? As entrevistas antigas. Tem a do Kiko falando que ele era estrela. Tal, aparecendo em algumas entrevistas antigas dele que faziam talk show. Cara, eu vi uma dela que só mostra o quanto que ela era um pouco disso aí que tu mostra na série. Que ela, numa tacada só, cara, ela queima todo mundo da série. Que o entrevistador fala, né? Se antes do Chaves, do Roberto, ela tinha um caso mesmo com o Kiko. Aí ela fica enrolando, fala que eram amigos ali, mas tipo amigos com algumas vantagens e tal, né? Ela fala, mas e aí? Mas era só o Kiko ou tinha mais alguém assim? Aí ela fala que todo mundo atirava nela, cara. O Sr. Barriga, o professor Girafales, mano, ela coloca todo mundo no rolo, mano. E eu acho que o Seu Barriga na época era casado, não lembro. O Edgar Vivaz lá, eu acho que era casado. E o Ruben também era casado, o professor Girafales. Então, numa tacada, numa entrevista, ela já queimou meio mundo ali. Falou que o Godinez também tinha atacado ela, sabe? Todo mundo ficava tentando. Não era só o Kiko e o Chaves, não. Eu falei, caramba, mano, todo mundo, cara. Até o Seu Madruga, cara. Então, não sei não, mano, cara. Com certeza ela teve ali interferência, né, cara? O fato aí, teve uma entrevista que o Ramon falou, né, que saiu porque tava achando que tava perdendo a essência, né, o programa. Porque a Florinda meio que chegando e já pegando o banquinho e, sabe, meio que mandando, orientando, aí ele achou melhor sair fora. Pela série dá pra entender que ela falava e o X-Espírito atendia, né? Sim. Ela que dava as opiniões lá e ele catava tudo. Na série ela cobrou muito ele assumir ela, né? Isso ficou bem claro. O que eu achei assim, até a metade da série, eu achei que tava legal mostrando tudo que aconteceu ali no mundo do Chaves. Do X-Espírito, né? A apresentação do Chapolin, que você falou, que achei muito boa. Aquela parte ali, o primeiro tem no YouTube, cara. Quem quiser ver, aquela parte que ele tá na janela e pula, tem aquela cena até idêntica, cara, que é o primeiro quadro ali que ele fez com o professor Girafales e a Chiquinha, né? Com os atores, né? Tá igualzinho, cara. Então até a metade da série eu achei da hora, mas eu não sei, parece que são 8 episódios, né? 8 episódios. Eu acho que do meio pra frente, cara, meio que virou um negócio, novela mexicana, né, cara? Um negócio de... essa briga da Florinda e da Graciela. No final ficou só isso mesmo, né? Tipo, mostrava um pouquinho da série, do que aconteceu e mais a briga dele. Dava dó da mulher dele, porque toda hora mostrava que ele ia trair, aquela festa lá que ela não foi, depois ela foi, e aí ele, tipo, não foi atrás dela, não deixou ela ir embora. E todo mundo ficou com dó dela por causa dessas cenas, né, cara? Que ela ficava aquela cara sofrida, e aquela música mexicana, tipo, da usurpadora de fundo. Ah, mano, eu acho que eles pesaram um pouco a mão aí, cara. Eles foram muito pro lado de novela aí, sabe? A representação, né? Tudo bem que a Florinda possa ter causado pra caramba, mas o jeito que eles colocaram, mano, ficou... Sei lá, a Florinda ficou má vista. Se já era má vista, ficou pior ainda, cara, agora. Ela virou usurpadora, né? Sim. Cara, é aquilo que eu falei, pra mim ficou muito novela mexicana, sabe? É aquilo que eu falei. E pra mim, assim, a história tava boa, tudo bem, mas, sei lá, alguns momentos pra mim ficou, como eu te falei, muito forçado. Essa novela mexicana, tem que ter esse vilão, tem que ter essa mulher que foi a usurpadora da família e que não sei o quê. Cara, eu sei que a Florinda não era uma flor que se cheira, não, velho. Eu sei que a Chiquinha tretou com ela porque ela foi
foi zoada aí com a Chiquinha. Uma vez eles foram para uma viagem, compraram, acho que foram com uns casacos de pele. A Chiquinha passou e foi embora, né? Aí abriram a da Florinda. Aí a Florinda falou assim, mas por que eu não posso levar meus casacos? Ele, porque é proibido levar casaco de pele de animal, que não sei o quê. Ela falou assim, então por que ela tá levando? E apontou a Chiquinha. Aí os caras cataram, chamaram a Chiquinha de volta, abriram, reviraram a mala dela, acharam os casacos. Ficaram as duas sem casaco. Caramba, mano. Agora eu dou razão pra ela ficar do lado da Graciela. Que puxa. Entendeu? E falou que foi aí que elas tretaram de vez e não... né? E parece que foi aí que nunca mais elas conversaram. Aí parece que foi a partir daí que a Chiquinha foi perdendo espaço, foi perdendo muita coisa, porque ela começou a ficar na orelha do Bolanhos, entendeu? Então, assim, como eu te falei, pra mim, a Florinda é uma pessoa ruim, sabe? Tipo, malvada nesse sentido, sabe? Manipuladora, sabe? E, assim, pra mim, ele foi bobo e caiu nas garras dela e ela se deu bem na vida. Porque, vamos ser sinceros, pra mim a Florinda é quase igual muitas pessoas que você conhece, assim, no cinema de Hollywood. Fulana tá em todos os filmes do Resident Evil. O diretor é o marido dela. Entende? Então, assim, fulana tá em todos os filmes, porque, o marido dela é o diretor. Outro que tinha também lá era o Tim Burton, né? Que sempre coloca... A Helena Bonham Carter. Você vê que sempre volta, né? Esse assunto. A do Resident Evil lá, aquela Mila Jovovich. Ela tá em todos os Resident porque o marido dela era o diretor dos filmes. Aí... as prioridades, né, cara? No caso do Chaves, cara, achei sacanagem no caso da Chiquinha, porque a Chiquinha foi na amizade, né, quando o Roberto chamou ela, né? Ela tinha a carreira dela, era atriz, ela fazia as coisas dela, saiu pra poder trabalhar com ele a pedido dele. E aí lá no futuro, por causa da Florinda, né, ele acabou meio que esquecendo isso, né, cara? E não só ela, né? Você vê que, igual eu falei agora há pouco, a Florinda na série, ela mudou totalmente os rumos da série, porque o Ramon saiu por causa dela, né? O Mariano lá, o segoviano aí também meio que se afastou também por causa que ele era o noivo dela. Teve vários problemas quanto a isso, a própria Dona Clotilde, que você falou que também não gostava dela, né? E praticamente todo o elenco não se dava com ela. Eu acho que os únicos que nunca falaram nada assim foi o Rubem Aguirre, né? O professor Girafales e o Edgar Vivaz, né? Porque o Edgar Vivaz é muito tranquilo, né, cara? Eu já vi ele em feira. Acho que foi na Anime Friends, né, que ele veio. Cara, o cara é gente boa pra caramba, atendendo todo mundo, a fila gigantesca, com um sorriso no rosto, né? Sempre lá dando autógrafo, tirando foto, de boa, não fazendo nada forçado. E falam, né, que ele é assim mesmo, mano. Que o cara, daquela época, ele já era gente boa pra caramba. Então, por isso que sempre o Rubem Aguirre ali ficava sempre conversando com ele, eram parceiros, né? Assim como mostra ali o Ramon ali com o Kiko, né? Então, tinha os grupinhos, né? Tinha as panelinhas, né? Ali do elenco, né? Uhum. Mas a Florinda realmente estragou um pouco aí o andar da carruagem aí, né? Eu acho que depois começou... eu não sei, vocês devem ter visto os últimos episódios do Chaves, né? Que já era X-Pirito já, né? Ficou bem aquém, né? Ficou bem zoado, sabe? Comparado ao Chaves mesmo, né? Ele acabou virando um quadro, né? Do X-Pirito. Aqueles que tem que tem o restaurante da Florinda, já eram os últimos ou não? Também. Ali por quê? Porque o Ramon já tinha saído, o Kiko já tinha saído. E pra não ficar ali repetitivo na vila sem eles dois, eles começaram a fazer lá no restaurante. Entendeu? Aí lá no restaurante começou a aparecer o Jaiminho, apareceu a Dona Neves, né? Então já foi variando um pouco ali, né? Com o tempo. Você pode ver que no restaurante não tem já mais o Kiko nem o Seu Madruga, né?
Eles nunca aparecem. O último episódio, na verdade, de Chaves é aquele lá da máquina de lavar. Aquela máquina que o Chaves coloca. Pra torcer na roupa ali. Mano, aquele episódio racha o bico toda vez, cara. É o último, né? Como Chaves, né? Que depois o Chaves entrou como um quadro no X-Pirito. Né? Como se fosse. Tipo o Zorra Total, né? Aí, ali no meio jogava o Chaves ali. E olha só, mano. Se for pensar, né, mano? O cara era tipo. Eu falava que ele era o pequeno Shakespeare, né? Por isso que era Shakespeare, ficou X-Pirito. Que o cara fala, Isso. Shakespeare. Mano, tem história até hoje. Quase todos os episódios. Se eu assisto hoje, eu dou risada, cara. Todos, cara. Não tem um que você não vai dar risada. Ou aquele lá da barbearia, mano. Puta, eu mijo de rir, cara. Tanto que quando o Chaves corta o cabelo da Chiquinha. É E da hora que depois aí, joga o creme de barbeado. a Chiquinha chorando e tá o mini crack do Kiko ali, mano. Cabeçudo. Nossa, muito bom. Mano, é incrível, porque você já sabe o que vai acontecer, mano. Mas já fico rachando o bico antes de aparecer o Kiko. E ele também engraxando o sapato do seu barriga com creme de barbear. Depois vai pra meia do Kiko com a graxa preta, mano. Nossa, nada a ver. É muito zoado. Cara, assim, essa época foi a melhor do Chaves, que é um negócio natural e o Chaves nem dá risada. Ele sempre faz um negócio sério e fica mais engraçado ainda, cara. Então, os do balde de água lá também, o da Chiquinha doente, né? Com sarampo, né? Cara, tem vários que é da hora, mas é triste, por isso que eu acho que não deve voltar a série, porque o final foi bem, sabe, já não tinha mais graça, o Chaves já todo inchado, meio sem graça. Tava o Kiko nas bochechas gigantes, o meu gordão. E os personagens, que vocês acharam da caracterização, né? Eu acho que o único que eu não achei parecido foi o Seu Barriga. E eu achei a Dona Florinda muito bonita, a atriz, pra fazer ela. De bonita, assim, eu achei ela, né, a atriz, e a Graciela, que eu achei bem bonita também, representada ali, né. A Chiquinha também ficou legal, assim, né, mas a Maria Antonieta era mais bonita ainda, né. A atriz lá na época. Mas vocês repararam também que teve participação especial, né, do filho, né. Eu vi duas da série antiga, né, que apareceram nesse. Que foi que foi o Seu Barriga, né, o ator. No primeiro episódio, eu acho, né, que ele tá como diretor lá. E a Chiquinha, que aparece também no episódio 6. Como secretária, recepcionista, né. Isso. Ela apareceu uma vez só, porque depois quando aparece de novo o último episódio, já é uma outra mulher que tá na mesa, não é mais ela. Ela apareceu só da primeira vez. Quando o Chaves queria falar com o diretor, com o presidente lá. Que é aquela empresa ali, ali é a Televisa, né? Eles mudaram o nome também, né? Eles colocam outro nome lá, não lembro qual que era o nome. Sei que era o canal 8, né? Que era o que... Era Alpha, né? O nome do outro. Que eles criaram. É Alpha, né? Eu falei, ou é Alpha ou Ômega, eu não lembro o que é. Eu achei legal, como eles colocaram o Chaves no canal 8, o canal 8 comprou a Alpha, né? Aí pronto. Não, foi o contrário, né? Ao contrário, a Alpha comprou o canal 8. Então, aí depois foi falado que ali é a Televisa, né? Eles só usaram o nome, né? Mas a Televisa comprou tudo. Que ele queria só o X-Pirito, né? Como o X-Pirito tava lá tranquilo lá no canal, aí ele falou, beleza, então vou comprar tudo. Figueiras, né? Figueiras, o nome do presidente lá. E no primeiro episódio lá, o pai do Chaves é o filho, né? Na real, o Roberto. O Roberto lá representa o pai do Chaves quando pequeno, né? O Roberto Gomes Fernandes, lá, que escreveu a série. Só não apareceu mesmo nada a filha, né? Que também fez, só apareceu ele só. E acho que quem tá vivo desse pessoal é a Dona Florinda, né? A atriz, a Chiquinha e o Barriga, né? O resto acho que todo mundo faleceu já, né? Kiko tá vivo. O Kiko tá vivo ainda. Mano, teve uma época que falaram que ele tinha morrido, mano. Não acreditei. Fiquei 1 ano acreditando nisso e ele tá vivo. Nossa. Não, pô, tá. O seu Barriga parece que tá melhor. Não, a Chiquinha também tá bem, né? Não, a melhor mesmo é a Florinda, né? Tá vendendo saúde aí. Acabou com a série, mas tá bem de vida. Tá dando entrevista aí. Mas é isso aí. Eu acho que pra mim uma nota 8.
Tá bom. Eu gostei, tirando que manchou alguns personagens, mas 8 pra mim tá bom. Eu gostei da caracterização. Pra mim, o melhor episódio foi o 3, que é o do. Aparece o Chapolin com a criação. Mesmo sendo meio lúdico, né? Meio fantasioso, eu curti o episódio. Eu vou ficar por último ou quer que eu fale agora? Ele é o polêmico, você vai no meio. Polêmico, pô. Polêmica. Nota 1 aí. Eu gostei, tirando essas partes aí que toda hora cai uma frase jargão, assim, sabe? E num momento assim, quando ele era moleque, ou quando ele tá descendo a escada lá, ele tropeça na escada, ele, pô, posso usar isso aqui, né? Tipo, sabe, as situações do nada, aí que tava lá atrás, né? E que já mostra que é o que ele usa no Chapolin e no Chaves, né? Então, essas coisas assim, ficava meio óbvio demais, sabe? Eu falava, pô, isso aí não aconteceu, cara. Eles já estão apelando demais, né? Toda hora ficava isso, essas coisas, né? Ou como o próprio. Era o quê? Era gafanhoto, vagalume? O que é que apareceu na mesa lá? Era um gafanhoto, que era tipo com um Chapolin, né? É, o Chapolin. Aí aparece e dá um claro, assim, sabe? Ele até. Ou no primeiro episódio mesmo, que ele vê lá que ele trabalhou com aquele gordo e magro lá. Aí ele vê o gordo sem querer, ou o magro sem querer bater no bolo no gordo. Aí ele já vê um negócio que poderia virar uma comédia. Sabe? Ele tem uns flash, assim, uns negócios, uns clarão, assim, que vem tudo na cabeça dele. Então eu achei que, beleza, eram só 8 episódios, tinha que fazer meio que isso mesmo, né? Por isso que seria bom ter mais episódios pra desenvolver melhor, né? Pra mostrar realmente como que ele pensou, assim, em cada personagem, em cada quadro, né? Mas a minha nota, acho que ficaria por aí também um 8,5, assim, né? Mesmo sendo muito fantasioso, mas dá pra ver que ele tirou muita coisa do livro ali. Fantasiou muita coisa também, puxou a sardinha pro lado da mãe, né? Por isso pesou mais o lado da Florinda e o do Kiko. Né? Mas no geral, e tirando que assim, a gente nem comentou, né? Os outros ficaram meio que figurantes, né, cara? Eles nem tiveram muita participação, assim, tirando o Ramon, né? Mas o seu Barriga aparecia ali de vez em quando, o professor Girafales, vixe, a Bruxa 71, então, mal aparecia, né? Se teve uma fala ou duas na série inteira, foi muito. Então, achei que faltou também mostrar um pouco de cada personagem, sabe? Se fosse uma série, assim, de, sei lá, 20 episódios, aí dá pra mostrar toda a trajetória, assim, de como Seu Madruga fez até chegar lá, né? Como foi o Kiko, como que foi cada um ingressando, assim, na equipe, né? Assim, cara, como eu tinha te falado aí desde o começo, eu gostei, sabe, tipo, da série, porque eu não entendi que isso era um documentário, era alguma coisa que remeteria à fidelidade, entendeu? Principalmente quando eu vi que os escritores eram os filhos dele, baseado em obra dele, que ele falou, que... Então, assim, cara, ele não vai falar mal dele no livro dele, os filhos quase não viveram com ele, entendeu? Então, assim, como que os filhos sabem o que aconteceu, entendeu? A não ser o que ele contou. Entendeu? Então, assim, seria interessante se a obra fosse escrita junto com todo mundo do elenco, né? Pra fazer uma coisa mais real, né? Mas aí viraria um documentário. Eu gostei da série, achei legal. Não gostei um pouco dessa novela mexicana, né? Nesse negócio meio, né, que o pessoal ficou, né, inventando vilão, sabe? Muito lúdico, pra passar que ele foi uma pessoa boazinha, sabe? Porque ele sempre fez tudo pensando em todo mundo, que eu não acredito também assim, mas... né? Enfim, eu acho que vale a pena o pessoal ver, mas ir meio com a mente aberta e não acreditar em tudo que você tá vendo lá. Entender que aquilo é uma obra de ficção. Assim como filmes de bandas aí que já saíram pro cinema, né? Que tem aquela história fantasiosa e bota sempre alguém como vilão, né? Você tem que colocar alguém como vilão. Eu acho que a série fez mais ou menos a mesma coisa. Eu dou uma nota 8 também pra série. Eu acho que a série é boa, assim, é legal, mas não retrata a verdade. Mas como eu já falei, isso acontece, né, com várias séries e filmes que a gente já viu por aí. É isso.
Vamos então. Nem eu falar, vamos esperar a próxima temporada, né? Tá bom essa temporada aí. Vamos esperar a próxima narrativa. Agora vamos esperar a série na visão da Dona Florinda. É. Então acho que é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas antes, tá? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, tá? E, por favor, ative o sininho de notificações para você não perder nada, tá bom? Obrigado, galera. Até uma próxima. Falou, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal.